Enfim, vamos lá para o terceiro bloco, conversar com quem entende das coisas de verdade, que é a Graziela Testa. Muito bem-vinda, Graziela, ao Tudo Análise da bem? Notícia. Acho que você está muda, Graziela. Caí nessa mais uma vez. É. Boa tarde, Toledo, boa tarde. Tá ali sempre uma grande honra e um grande prazer estar aqui conversando. Bom, Com você você. a Graziella já foi minha vizinha aqui no meu condomínio, sabia? Você mencionou isso, mas eu tinha esquecido. Foi bom você ter lembrado. E é tudo. Ela era uma É garotinha. quase uma coligação essa Ela entrevista era uma aqui. garotinha, né? Eu sou a prova de que existe maternidades em Brasília. As pessoas nascem em Brasília, elas não só vêm para cá. É verdade, olha só, isso é importante, porque quando eu morei em Brasília, eu tinha certeza absoluta de que não existia, porque eu nunca conheci um brasiliense nativo. Graziela é cientista política com doutorado pela USP e professora da Fundação Getúlio Vargas aí. Graziela, você tem uma pergunta muito fácil para responder, que é o seguinte: o que o resultado das eleições municipais projeta para os dois últimos anos do governo Lula 3 e para 2026, para as eleições de 2026? Olha, acho que projeta para o governo, eu acho que existe até uma boa notícia, que é que quem ele precisa seduzir não é necessariamente a oposição, mas é o centrão. Né? Então, a parte boa é que quem ganha as eleições, quando eu estou falando de centrão, é bom que fique marcado que eu não estou falando de centro político. Eu estou falando daquele comportamento fisiológico que caracteriza um certo grupo de parlamentares e que já é algo da nossa história política muito antiga e que, enfim, que rende dividendos políticos. Então, ter que negociar com fisiológicos, via de regra, é mais fácil do que ter que negociar com ideológicos da outra ponta do espectro político. Por outro lado, essa negociação com os fisiológicos, ela não é simples, porque esse fisiologismo que sempre se fantasiou de governismo, na maior parte da nossa história política recente, ele mudou um pouco agora, porque estar perto do recurso não precisa mais do governo, né? Então, eles conseguem trazer esse recurso para suas bases e se perpetuar no poder por meio das emendas, né? E isso não está mais nas mãos do executivo. Então, aí também fica um pouco. Aí, nesse ponto, a notícia não é tão boa para o executivo. Agora. Eu acho que certamente o que fica de como a gente vai pensar as próximas eleições é que aquela dicotomia Lula-Bolsonaro como sendo os grandes cabos eleitorais os grandes responsáveis pelas eleições não está colando mais, né? A gente não viu isso como tendo um resultado tão efetivo nessas eleições e, claro, foram eleições municipais. Nas eleições nacionais tende a haver um pouco mais da participação desses atores. Mas mesmo assim, eu acho que havia uma expectativa de que o apoio de Lula e Bolsonaro fosse render mais dividendos do que já rendeu. Isso talvez seja uma boa notícia para a forma como a gente constrói a clivagem política nacional. Isso fica menos. Vocês falavam agora, um pouco antes de eu entrar, muito bem sobre as eleições americanas, todo aquele discurso muito ligado enfim, pautas sociais, pautas muito voltadas para uma população que muitas vezes nem passa por aquelas questões que são abordadas na pauta, mas que são temas que geram grandes paixões e, portanto, viram centrais nas eleições. As tentativas que foram feitas de emplacar esses temas nessas eleições, pelo menos para cargos majoritários, elas não surtiram tanto efeito. Né? Surtiram Uhum. para cargos proporcionais, para vereança, e assim, a forma como a gente desenha o sistema eleitoral é para ser assim mesmo, para que essas pautas estejam nesse espaço. Então, eu acho que, Grazia... nesse Desculpa, sentido, é uma boa termina. notícia. Uhum. Olha, então vamos dividir, então, porque a pergunta era muito ampla, vamos dividir um Sim. pouquinho e para facilitar a tua resposta. Talvez o Thales possa entrar na conversa, ele acabou de fazer uma explanação no primeiro bloco de como o governo
fechou um acordo nos bastidores, que não é público ainda, não é assumido, para eleger o próximo presidente da Câmara. Explica aí, Thales, rapidamente, por favor. Você está mudo. Pronto. Explicar como foi esse acordo. E, não, rapidamente, só para a Gaziela entender o que, que a gente está falando aqui, o O que que estava está falando proposto, aqui. né? Hoje o Arthur anunciou, você deve saber, anunciou que que está apoiando o Hugo Mota. Na verdade, o governo participou dessa discussão, mas vai dizer que não. Vai dizer que não, e o PT, que foi quem fez a negociação, a cúpula do PT, a Glaze, o líder do PT na Câmara, que fizeram essa negociação pelo governo, e, na verdade, em acordo ali com Lula, conversando sempre com Lula, eles vão hoje promover uma reunião, ou amanhã promover uma reunião da bancada para discutir, mas, mas não vão fechar formalmente o apoio a essa chapa do Hugo Mota. Vão dizer que não, que ainda não dá, ainda tem mais o que discutir, etc., mas está fechado. E serve isso, o fato de dizerem que não dá para fechar, porque ainda tem gente na bancada contra, serve para o Lula dizer: olha, eu não estou me metendo, mas estou deixando eles lá resolverem. E Mas a troca foi jogar para as calendas a anistia bolsonarista, não é isso? isso, o acordo, qual é o acordo? O acordo foi o Lira criar uma comissão, tirar da CCJ a votação da anistia, como estava, né? E criar uma comissão que vai comissão no Brasil, como você sabe, é coisa para as calendas. Não vai ser agora, vai se negociar com o próximo presidente da Câmara, como é que é, vai ser. Ficou para as calendas. A anistia. E o Bolsonaro Ou teve. seja, Graziela, o Thales acabou de dar mais argumentos ainda para o que você acabou de falar, E o né? Bolsonaro Porque vai ter que aceitar porque se enfraqueceu na campanha eleitoral, tá? Já não é. exatamente. E o Arenão, né, que eu chamo de Arenão, o Centrão, grande vencedor, vai ficar com mais poder, ou seja, o emendismo está longe de qualquer possibilidade de acabar, né? E sabe qual que eu acho interessante o ponto dessa negociação que o Arthur Lira fez? O Arthur Lira não é bobo, né? O É. projeto estava na CCJ e já havia uma perspectiva de que não havia um grande apoio para essa anistia, porque as pessoas não querem se queimar com isso. Os parlamentares, depois da história do projeto do aborto, eu acho que o Centrão deu um pé atrás com relação a essas pautas conservadoras e pensou que para que mexer nesses vesperos? Né? Se eu posso ter um vespeiro que me ajuda e me atrapalha, é melhor eu ir para uma abelha sem ferrão ali, E que outra tem coisa, menos chance de me atrapalhar, a quem entendeu? interessa ter o Bolsonaro no jogo? Não interessa mais. O Bolsonaro lá Perfeito, é perfeito. melhor fora do jogo. Tudo bem, tendo sua voz, mas não sendo mais candidato. Não É interessa isso. nem partido. Nem Ninguém quer o Bolsonaro contra, mas o Bolsonaro do seu lado já não tem mais o valor que já teve um dia, né? Um ainda pouco por mais aí. sendo traidor como ele é, né? Tendo traído, Isso. tendo mostrado nessa eleição que ele traiu todo mundo, né? Agora, o Lira também foi muito esperto, porque o que ele fez foi dizer que vai formar uma comissão especial. E isso pode atrasar o processo? Pode. Mas dependendo do que o Lira quiser fazer, isso também pode acelerar o processo. O que Pode ele tirar, fez foi claro. tirar das mãos da comissão permanente e trazer para a comissão especial. E agora é função dele designar quem são os integrantes. Então, desde que o blocão é formado no início da legislatura e a gente matou o Instituto da Proporcionalidade Partidária, ele vai escolher quem ele quiser para essa comissão, vai ficar a cargo dele se essa comissão vai andar ou não andar. Então, na verdade, o que o A Lira fez foi espada de pegar uma pauta Dumbledore. que é muito cara para o governo e trazer para as mãos dele, tirar das mãos da CCJ, que hoje está com a turma bolsonarista, né? Então, ele pegou uma coisa que era cara e trouxe para ele. E nesse processo ele botou mais um monte de coisa que é mais interessante, e que tem mais grupo de pressão girando em torno também, porque não foi só essa comissão especial que ele lançou, tinham 5 ou 6 a mais no mesmo ato da mesa, inclusive resíduos sólidos e outras coisas que tem muito grupo de pressão relevante girando em torno disso. Ele só reafirmou a sua posição do poder de centralização que ele tem na casa e para colocar isso em jogo para o governo, né? Mas eu acho que o que ficou mais claro nesse posicionamento dele
é que a gente entendeu por que ele queria tanto que o governo se posicionasse antes das eleições, porque todo aquele sucesso que ele preconizava do PP não foi o que se esperava, né? Claro, o PP teve sucesso, cresceu, mas não era o que o Arthur Lira colocava como sendo o grande poder, nem dentro do próprio Centrão, né? O nome do Centrão é Kassab, o nome do Centrão E é até PSDB. hoje em dia você tem o Centrão e tem, você falou até no centro, que é o PSD e o MDB, né? Então, ele já não é um Centrão tão unificado assim como o Lira já teve, né? Essa É, terminologia eu nunca vou concordar com ela, mas enfim, eu acho que para mim o centro é o Lula, porque tá, por definição, é o presidente, ele é o centro, né? O MDB e o PSD estão à direita e os outros estão mais para a direita. Mas enfim, Graziela, foi muito bom você ter dado essa explicação de que o Lira, na verdade, não só sinalizou a favor do governo, como aumentou seu próprio poder, né? O que é uma contramedida, já que ele vinha tomando café cada vez menos quente, né, nos últimos meses, né? Isso é realmente muito importante. Ele conseguiu manter, deu uma esquentada no café ali, uma requentada no Arranjou uma café. garrafa térmica, né? É, boa. Agora, então isso projeta o que para 2026? O Hugo Mota volta a ser favorito, se é que um dia deixou de ser, portanto, candidato dele, com apoio do governo, com apoio até de parte do PL, quer dizer, vai ser uma candidatura bastante. Vai ter que representar na mesa um conjunto de forças bastante heterogêneo. Agora, me parece que o emendismo, né, essa história, esse aumento gigantesco do volume de emendas e emendas de execução obrigatória que estão na mão dos deputados e senadores, esse daí nunca mais, né? Esse daí esquece, né? Eu acho que o governo, a esquerda, quem for contra, pode desistir, porque não tem mais chance de mexer. Você acha que não? eu acho muito difícil. Acho, inclusive, que esse posicionamento do judiciário em relação a isso foi para evitar que houvesse uma expansão disso com a próxima presidência, porque o judiciário sabia que estava tendo uma discussão em torno da próxima presidência e sabia que a principal arma que esses candidatos teriam em relação ao baixo clero, em relação aos parlamentares, seria oferecer ainda mais emendas. E para evitar que essa proposta de campanha fosse crível, o judiciário se manifesta, mas eu acho que ele mesmo sabe que não há uma possibilidade de hoje a gente refrear da gente voltar ao que era antes. O que pode Hum. acontecer é parar aqui, né? Parar nesse um quarto, né? Não ficar crescendo o volume de recursos que vai para o legislativo, que é o que tem acontecido até então. Agora, E o que a gente vê é um centrão, um arenão, como se você Uhum. preferir, muito mais empoderado por conta disso, porque ele não depende mais do executivo, né? Ele Então, age com as esse coisas. é o ponto, porque isso foi uma coisa, foi um divisor de águas na ciência política brasileira, né? Durante muito tempo, a versão hegemônica que correspondia à verdade é que os cargos eram mais importantes, portanto, Isso. o poder de influência do executivo era maior do que o das emendas. Só que o volume das emendas cresceu muito e os cargos ficaram até em segundo plano. Não sei se eu estou simplificando demais E aí, diminuiu 20 também anos de ciência o política, mas. gasto discricionário dos cargos. Então, foi dos dois lados. Os ministérios ficaram menos interessantes e as emendas ficaram mais generosas. Uhum. Agora, do ponto de vista, porque a gente vê acontecer uns fenômenos novos nessa eleição, pessoas que fazem pesquisa quantitativa e qualitativa de institutos estavam me relatando que pela primeira vez elas ouviram em grupos de discussão de eleitores o eleitor falar: não, eu vou votar em fulano porque o deputado X está apoiando ele e foi ele que trouxe o dinheiro para cá para construir, sei lá o quê, o posto de gasolina, o posto de saúde, asfaltar a estrada. Quer dizer, tem um reconhecimento do papel do deputado para trazer dinheiro para o município através da emenda que eu acho que nunca aconteceu antes, né? E aí minha pergunta é, o Arenão, o Centrão, sabe usar isso muito bem. Será que a esquerda vai ter que começar a usar também? Se já não usa, né? Em muitas medidas, em uma alta medida, acho que tanto a esquerda quanto a direita bolsonarista também usa, né? É um Uhum. instrumento que se isso é a regra na região que se está, se você não jogar de acordo com essas regras do jogo, é muito difícil pensar numa reeleição.
Então, hoje, isso já é uma definição institucional. Quem está ganhando mais é quem já ganhava mais voto nesse sistema de curral, porque como a gente tem um sistema proporcional, tem diferentes padrões de eleição. Então, a gente tem alguns parlamentares, a gente pode falar tanto vereadores quanto deputados, que são eleitos com um padrão menos concentrado, em que, então, normalmente, a pauta de ideias deles é mais valorizada, por isso é espalhado pelo, sei lá, um parlamentar que a sua pauta seja voltada para direitos das pessoas negras. Isso vai ser espalhado ao longo do estado, dificilmente vai ser centrado numa única região. E esse parlamentar tem menos dividendos eleitorais dessa política de injetar muito recurso num único curral, numa única região muito pequena. Agora, aquele parlamentar que já tinha um comportamento fisiológico, e aí eu acho que é um pouco a diferença do que eu chamo de centrão, e a gente chamou de centrão 2.0 até, Toledo, no nosso artigo, é que esse centrão, ele não tem aquela característica do arenão de ter um conservadorismo no seu coração, né? Ele é conservador porque é interessante eleitoralmente, mas o que está no coração dele é o fisiologismo e o localismo. Uhum. Né? E porque ele é localista, ele rende mais, ele traz mais dividendos desse tipo de comportamento. Perfeito. Então a gente pode projetar para os próximos 2 anos, o governo tendo que dançar conforme a música do emendismo aí, né? Crescente, ou pelo menos no mínimo estabilizado. E para a eleição de 2026, rapidamente, que o nosso tempo se esgota mais rápido do que eu gostaria. Acho que já dá para vislumbrar um cenário, se de fato o Bolsonaro continuar fora do pleito diante desse acordo aí recente feito pelo Arthur Lira com o governo e com essas novas lideranças de direita emergindo, até com a vitória do Caiado em Goiás, tudo bem, uma coisa localizada, mas só dá uma amarrada para a gente Eu para posso 2026. acrescentar uma coisa à sua pergunta? É o Deve. seguinte: o grande fenômeno dessa eleição municipal foi a reeleição. A grande vitoriosa foi a reeleição, justamente por causa dessas emendas e tudo isso. Esse fenômeno se repetirá em 2026? Ou seja, isso ajuda ou atrapalha, por exemplo, o presidente que estiver no cargo? Ajuda os deputados, né? Ajuda o deputado. Ajuda muito os deputados. Eu acho que tem dois pontos para ver bem na bola de cristal aqui com relação Aham. a emendas e a 2026, que eu acho que eu seria completamente maluca se eu fizesse uma previsão com relação às eleições de 2026, mas a gente tem alguns palpites de alguns pontos, né? A primeira coisa é que as emendas elas podem sofrer alguns pequenos ajustes institucionais na saída do Lira. A gente não sabe qual vai ser a extensão da capacidade de gerir a coalizão, porque hoje quem gera a coalizão é o presidente da mesa, né? Então a gente não sabe qual vai ser a capacidade, seja do Hugo Mota, seja do Brito, seja de quem for o próximo presidente da mesa. E isso, a despeito de não ser uma questão institucional, ser uma questão conjuntural, pode ter um impacto, né? Então, o quanto que esse próximo gestor da coalizão, esse próximo formator nos termos parlamentaristas vai conseguir organizar isso. Eu acho que o quanto o emendismo vai continuar depende um pouco pessoalmente também dessa figura. Enfim, né, e a gente está num momento em que o governo está mais consolidado. Quando o Lula assume, quem está já exercendo essa função é o Lira. Então, essa mudança, assim como muda o presidente do Banco Central, talvez seja algo parecido o que a gente vai ver agora, né? A mudança de meio de mandato do presidente da mesa em relação ao presidente. Agora, para as próximas eleições, o que a gente pode vislumbrar é uma direita muito mais dividida e muito mais complexa do que era a direita nas eleições passadas e retrasadas. Então, tudo aquilo que se reuniu em torno da figura do Bolsonaro agora está se dissipando. E isso começa a alinhar o eleitorado, inclusive um eleitorado que tradicionalmente votava no PSDB nas eleições nacionais, né? Acho que falta falar aqui do que aconteceu com a centro-direita. Eu acho que o coração do que a gente está discutindo aqui é tentar entender isso. Isso não é só uma questão no Brasil, acho que em outros lugares do mundo é assim também.
Então, não só o que aconteceu com a centro-direita, como para onde vai esse eleitorado da centro-direita, agora que essa direita se complexificou, ela não é mais, não gira em torno da figura do Bolsonaro. Acho que isso não dá para dizer ainda, mas dá para dizer que provavelmente vai ter mais briga na direita, ainda mais do que já teve nessas eleições, e isso pode, inclusive, depor a favor, em alguma medida, da esquerda, né, de gerar uma Perfeito. centralização em torno desse grupo. Cravando no tempo exato, a Graziela já me deu a síntese pronta. Sem Bolsonaro, direita vai estar ainda mais dividida em 2026. Graziela, muito obrigado. Interessante. Eu que Muito. agradeço, pessoal. Sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Voltará mais vezes. Muito obrigado. Até a próxima. Beijão, vizinho. Tchau, tchau, vizinho.